Boa noite, pessoal. Vamos retornando aqui. Boa noite, Manuel, chegando agora. Prazer ter você aqui com a gente. Já chamar a Josi aqui para continuar a nossa conversa, que está simplesmente fantástico. Vamos conectar aqui. Pronto. É rapidinho, aí volta. Só esperar um pouquinho que o pessoal vai chegando de novo. Mas, Josi, estou impressionado com esse vinho. Incrível. Eu lembro de ter degustado ele Adoro na isso. feira. Uhum. Eu lembro de ter degustado ele na feira. Aliás, foi quando eu conheci o Leonardo, que é uma simpatia É, incrível. Realmente, chegou aquele menininho, falando, eu falei, ele é só enólogo. Eu falei, nossa, cara, eu falei, é, que maravilha. é. E E que, assim, que fantástico. amante, além do conhecimento técnico muito alto, amante do que faz, cuidadoso, apaixonado, assim, um menino com gestão de pessoas, um menino focado. Olha, é é um orgulho trabalhar com ele, sabe? E ele sabe muito de uma humildade, sabe? De valores grandiosos, assim. Eu sou suspeita. Não, e o que é muito legal, né, Josi? Você que está no mercado, acompanhando essa evolução do mercado aí, do Brasil, como a gente está tendo uma geração de enólogos incríveis, né? Tá É, vindo uma moçada é, é. impressionante o trabalho e a qualidade que eles estão conseguindo produzir, colocar nos vinhos brasileiros, né? Emerson, isso faz toda a diferença. É, quando nós falamos de vitivinicultura brasileira, há cerca de 20 anos, eu estou nesse mundo há esse tempo, quase esse tempo tal, nós tínhamos assim os pais que aprenderam com os avós. E era pelo conhecimento que foi passado de um para o outro. Hoje a gente tem isso e esses pais enviaram seus filhos, investiram, se empenharam, e não é fácil, porque é muito complicado. Quem vive só da viticultura, né, só da produção de vinhos, é muito complexo isso. Mas esses pais enviaram seus filhos para estudar fora, para o próprio Brasil, as escolas estão se desenvolvendo, os cursos sommelier tal. Então, isso vem mudando, né? Você comentou, falou, Josi é uma das primeiras formadas no Brasil e numa época mais de homens. É verdade. Eu participei de diversos cursos onde eu era única. E alguns homens olhavam assim, né? Mas vambora, vambora, né? E hoje não, hoje é comum, né? Então, assim, que bom, nós estamos numa melhor fase de pessoas, de profissionais envolvidos no mundo do vinho. Sobretudo porque a gente tem tecnologia, a gente tem acesso à comunicação. Não agora, nesse momento aqui, tal, pelo óbvio, um motivo óbvio, mas assim, você pega um avião, assim, uma hora você está numa região de vitivinicultura, você pega seu carro, você fala, vou ficar uma semana fora, e você vai para o sul do Brasil, e vai para Santa Catarina, e novas regiões surgindo, né? Eu estou aqui próximo, hoje eu estou em São Carlos, próximo aqui na região de Franca, que também tem altitude, tá? Saindo vinhos interessantes, né? Mato Grosso, eu conheci há 2 meses vinhos em Indaiatuba, ali na fronteira com Itupeva, um Syrah de um winemaker também, que passou uma temporada fora do Brasil e tal. Então, assim, nós estamos na melhor fase para provar. E temos também a nosso favor, graças a Deus, a queda da ST. Desculpe aí, eu sei que tem carioca me ouvindo, que deve estar muito bravo e tem que estar bravo com razão mesmo, mas a substituição tributária era bem desfavorável ao mercado. E saiu desde fevereiro, o que trouxe os a maior parte é imposto, né? São cerca de 27 impostos
É muita coisa. 27 tipos de impostos embutidos num vinho, desde que você começa o cultivo da uva. É muita coisa. Então, a gente está no melhor momento. Uma geração que conhece, que foi atrás de conhecimento, uma geração que se dedica, focada, uma geração bem informada, e hoje nós, consumidores, com acesso fácil a tudo isso. Dá para comprar pela internet, dá para pedir para excelência, os caras entregam em casa. Então, hoje está fácil. Dá para fazer live, dá para aprender, dá para fazer curso online. Na próxima semana nós teremos uma degustação específica, um mini curso, né? Eu vou conduzir uma degustação. Desculpa, Emerson, tá falando, mas somos parceiros aí, Tranquilo. né? Claro. Né? Com excelência, a gente vai ter na próxima quinta-feira. Então, assim, olha que ideia esses caras tiveram. Que genial, sabe? Junto com a Andrea, que é uma parceira bacana lá deles, da excelência. Fracionar. Então, o cliente compra um kit, ele recebe os vinhos fracionados na temperatura correta, tá? E esses enófilos vão estar no conforto da sua casa, pode fazer uma sopa, pode cortar um pão italiano, né? Passar uma manteiga, pode tudo. E a gente vai estar numa sala privada aprendendo sobre vinhos. Você já imaginou isso? Eu não imaginava. Não, é totalmente inimaginável. E, na verdade, até essa avalanche de informação que a gente está tendo e essa possibilidade dos profissionais do vinho brasileiro entrarem através da tela do celular, do computador, enfim, do que a gente está tendo hoje é muito legal. Você trabalhou com comunicação, você sabe muito bem como era difícil você falar em audiência, né? Como era difícil falar assim, puxa, onde eu vou encaixar, fazer uma propaganda na TV, enfim. A audiência que o vinho brasileiro está tendo, com todas as lives que a gente tem, todos os santo dia, é muito maior do que qualquer veiculação nas grandes redes de massa. Quer dizer, então o vinho brasileiro, ele ganhou uma força tão grande, onde as pessoas estão começando a aprender e a entender, e o melhor, a experimentar, porque graças a Deus esse consumo também aumentou muito. Quer dizer, então isso é muito legal. Que nem para minha praia, que é eventos, eu estou reaprendendo muitas coisas e vendo várias possibilidades depois que tudo isso passar. Né? Como manter isso, porque é muito legal, é uma ferramenta importantíssima dessa comunicação, essa troca de experiência, essa possibilidade de você ter pessoas fechadas numa sala virtual, é muito bacana. Então, como dar sequência nisso, para isso não se perder realmente. Lógico, o presencial vai voltar com força total, tomara, né? Mas esse virtual também ele vai ser muito importante. Então a gente precisa manter isso vivo justamente para criar o tal do novo normal, né? Então a gente entrar realmente de cabeça nessas tecnologias e todo o benefício que elas podem trazer para a gente, né? Ô Emerson, o mais bacana de tudo isso é que o vinho puxa. Quem começa a degustar vinho, exatamente, ó, Valtinho, pandemia vai deixar legados positivos, sem dúvida, tá? É isso mesmo, tá? Então, quem começa a degustar, degusta 1, degusta 2, a gente bebe história líquida, a gente bebe poesia, né? E o gostoso, o melhor do vinho são as pessoas, porque vinho, o terroir existe, tá? Mas é preciso um homem para manipular, para cultivar, né? Para observar, para fazer o vinho, tá? E o gostoso, a melhor posição é a posição do consumidor final, que tem o prazer imediato, prazer hedonista, tal. E o vinho, ele puxa. Você degusta um Malbec, 2, 3, você quer saber a diferença, porque do Uco, porque de Cuyo, porque de Salta. Você degusta um Merlot do Vale dos Vinhedos, né? Você degusta da Serra. E o que é um Merlot com 3 anos, o que é com 6, por que tem mais corpo, por que tem menos, por que foi colocado madeira e tal. Então, assim, a gente não para de aprender. Não para, não para. E cada vez que a gente abre uma garrafa, o vinho se revela a nós de uma maneira. E, além disso, tem a questão da companhia e do prato.
Então, tem dia que você não está muito bem. Nem abra vinho. Ou abra e você vai ficar melhor. Então, assim, por quê? Por que eu estou falando não abra ou abre e vai ficar melhor? Porque tem a ver com o seu estado de humor, sabe? Quando você está bem e degusta um vinho regular, bom, não precisa ser um top, não precisa ser um vinho caro, tal, né? Mas o vinho já te dá um relaxamento, o vinho faz com que a gente tenha uma pausa. E as pausas são muito, muito importantes na vida. Nós podemos produzir muito. Ele traz uma paz de espírito muito grande, né? Eu acho que É impressionante, impressionante. A gente pode produzir muito, mas a gente precisa dessa pausa para refazer as nossas forças. É como a parreira, né? Precisa descansar, tá? Então, o próprio vinho, ele faz com que a gente se adapte. Nós estamos vivendo um momento de degustações virtuais. Nós estamos vivendo um momento de aceleração da informação, bastante Instagram, Facebook, tal, principalmente Instagram, assim, e os encontros privados também. E isso vai continuar e daqui a pouco vem outro modelo também, porque quem gosta de vinhos vai sempre encontrar uma maneira de desfrutar, porque é riquíssimo, riquíssimo que nos proporciona a saúde, o bem-estar, o conforto emocional, o relaxamento, essa proteção que ele produz ao coração, as doenças relacionadas com a idade, aumenta o nível de energia, ele luta contra o diabetes tipo 2, ele estende a vida, porque com o vinho a gente tem alegria, né? E essa troca de falar de história, de geografia e de coisas boas. Além disso, a gente fala só de coisa boa. A gente não fica falando de problemas, a gente fala de desafios, a gente fala dos obstáculos, das vitórias que a gente recebe. Então, é isso aí, Silvio. Vinho é poesia líquida, é poesia engarrafada. totalmente. E por falar em poesia, Josi, fala dessa obra de arte que você está aí também na sua taça, que é o Malbec Gran Reserva, né? Que é um vinho esplendoroso. Eu tenho ele aqui na garrafa. Ah, tá. Olha só, 2014 não tem mais para venda, há cerca de um mês esgotou o 14, tá? É um vinho elegantérrimo, 18 meses de barrica, então tem o perfume da barrica, mas sem se sobrepor à fruta, sem se sobrepor ao vinho. Ele tempera, ele dá uma elegância ao vinho, ele faz com que ele valoriza, ele levanta ainda mais, sabe, essa madeira, tá? Nós produzimos a 2014, está para ser lançada a 2015, creio que até máximo mês nós teremos o 2015 e também teremos o 2018, se eu não me engano, acho que é isso. Mas, por enquanto, nem para remédio. Essa daqui é doses homeopáticas, que era a última garrafa, né, que nós tínhamos lá no estoque. Então Você tem a última. Já fica a dica, ó, quem quiser garantir. Mas a Excelência tem algumas garrafas, tá? E a Excelência está guardando carta na manga, que eu tô sabendo. Então, assim, gente, o vinho é um espetáculo. O vinho é muito bom. Perdão, mas eu tenho uma litragem que posso dizer isso, tá? É um vinho que quem tem uma restrição, quem tem um pouco de referência de vinho brasileiro ruim em outras épocas da vida, tira isso e abra uma garrafa de Abreu Garcia, abra um vinho brasileiro e abra esse Malbec. Malbec, nós quem introduzimos, Abreu Garcia quem introduziu na Serra Catarinense. Pioneiros. Olha. Uhum. E é uma característica muito interessante, porque é um Malbec de altitude. Ele perde um pouco aquelas características daquele Malbecão que a gente está acostumado, argentino, né? Sim. Que tem bem gente, diferente. quando você fala de Malbec, o pessoal até arrepia a última vértebra da coluna, né? Nossa Senhora, Por isso conta aqui da potência. Exatamente. Não é isso. Mas ele tem aquela doçura, aquela fruta do final, assim. Ó, a Excelência está dizendo que tem poucas garrafas. Corre lá, gente, porque então, isso aqui
Então, para quem, como a Josi falou, que está para lançar o 2015, garanta o 2014. Depois que sair o 2015, você compra também o 2015 e aí você faz uma mini verticalzinha ali, já vê a Isso. diferença de safra, já vê a evolução do vinho. É, E isso esse aí. vinho, o Gran Reserva Malbec, na excelência, está R$ 139. Também é um preço bem interessante pela qualidade do vinho. Tá? Uhum. Ah, mas é vinho brasileiro nesse preço? Meu filho, isso aqui é um vinho brasileiro de alto nível. É outra conversa. Né? Então entenda, quando você vai fazer uma comparação de vinho importado com vinho brasileiro, coloca no mesmo patamar. Nunca vá pela questão de, ah, mas eu vi no mercado um Malbec que custa R$ 20. Esquece, não é a mesma coisa. Né? Quando vai falar de comparação, eu não gosto de fazer muita comparação, porque eu acho que cada vinho tem a sua identidade, cada terroir tem a sua identidade, então é difícil você falar assim, ah, esse Malbec parece um Malbec não sei da onde. Não, esse Malbec é o Malbec de Santa Catarina, O né, Emerson, da a Bel gente tem que Garcia. provar, a gente tem que provar com a boca brasileira. A gente tem que Exatamente, provar, assim, geralmente a gente conhece Malbec, o brasileiro conhece Malbec. Então você tem uma referência, mas você não tem que buscar o igual. Você tem exatamente. que, no vinho, e isso que era incrível, e até me assustou a princípio, sabe? Quando eu fiz a minha formação sommelier, eu achava que eu ia provar Malbec, Cabernet, porque tem 10 mil variedades de uvas, 12 mil variedades, então assim que eu ia encontrar iguais. Não tem nada disso. Nunca é igual. O terroir dá o DNA, dá identidade para o vinho. Então, se você tem um vinho de altitude, ele é totalmente. E dentro do mesmo terreno, de um mesmo espaço, vai ter uma parreira que recebe um vento diferente, uma insolação diferente, uma parreira que tem um ano de diferença. Não importa, vai ter sempre algo diferente. Por isso que às vezes a gente faz um blend da mesma cepa. Isso é muito comum, porque é o que nós fazemos, por exemplo, com um vinho que não está em suas mãos, logo mais a gente vai ter aí, que é um Ami. O Ami muitos conhecem, é um blend de dois vinhedos. Vinhedos de Rancho Queimado, que fica numa mesma altitude, mas uma outra região, uma região que recebe influência marítima, então tem as notas de flores mais brancas, mais azuis, tem a cor, o brilho, isso é de Rancho Queimado. E em Campo Belo a gente encontra a estrutura, um pouco mais de corpo, encontra o esqueleto do vinho, sabe? Então, quando a gente faz essa junção de dois vinhedos, no caso o Ami, dois vinhedos de Sauvignon Blanc, a gente faz uma bebida perfeita, porque você tem estrutura, perfume, fruta, aromas diferentes, um você tem um toque mais herbáceo, no outro você tem as flores são mais pronunciadas, e esse blend faz a complexidade, tá? Esse vinho ele surge por conta da amizade dos amigos, né, que é o senhor Eduardo Gomes e o doutor Hernani Garcia. Então, esqueça essa coisa do igual. O legal do mundo do vinho é que tem sempre algo diferente. E isso também vai depender de como eu me sinto, com quem eu estou, qual o interesse que essa pessoa tem em conhecer, em participar. Isso faz toda a diferença, né? Quais pratos? Às vezes uma brusqueta, um pão com tomate, uma saladinha, cai tão bem. Nem sempre o melhor vinho é o vinho mais caro, e é sempre uma novidade, e por isso essa surpresa nos move a querer a outra e a outra garrafa, e aí que a gente vai fazendo a nossa litragem, né? Exatamente. E a gente já sofreu tanto, né, Josi? Porque antigamente que o mercado não era aberto, o que a gente encontrava Uhum, aqui, independente do vinho, não era nem só questão de vinho, era vinho, cerveja, uísque, sim. qualquer bebida, era uma coisa assim absurda. Foi uma judiação que fizeram com o nosso paladar muito tempo atrás. Então agora que a gente está conseguindo ter, né, dar uma alinhada no nosso Uhum, paladar para realmente identificar, então é mais do uhum, que motivo de sobra para você buscar sempre conhecer mais, uhum, identificar características de cada região, características de cada
estilo de vinho, os objetivos da vinícola, os objetivos do enólogo para determinado rótulo, né? O vinho, a primeira coisa que você tem que ver é se ele é justo. Tá ok, não tem nenhum defeito, aí você vai analisar, né, ver tá ok, não tá, tá dentro do padrão, tá dentro da faixa de preço, enfim. Você faz uma análise mais precisa. Mas não existe vinho ruim. Ele só vai ser ruim realmente se ele tiver um defeito. Pode não estar de acordo com o seu paladar. Né? Da mesma coisa que às vezes você tem uma pessoa que tem um paladar que está começando a desenvolver o paladar. Você coloca um vinho mais complexo, ela não vai gostar. Né? Pega um vinho top, mais complexo, ela não vai gostar. Então, o vinho é ruim? Não, não é ruim. O vinho é justo para a categoria dele. Quer dizer, então, tem que Mas nivelar são isso. propostas, né? São propostas. Exatamente. A planta, vou falar Brasil. A planta, ela se torna uma planta adulta, 10 anos, 12 anos e tal. Então, assim como nós, de novo, o homem juntinho ali, caminhando com o vinho, né? Assim como nós nascemos, começamos, depois de uns meses, a aprender a andar, a engatinhar, andar, vai para o pré-primário, papapá, papá, adolescente, adulto. E depois entra na fase de amadurecimento e tudo mais. O vinho, a videira, quando ela é nova, quando a planta tem 4, 5 anos, ela pode ser muito saudável, mas ela ainda não vai entregar toda a sua potencialidade. O vinhedo, à medida que a planta vai se tornando mais madura, o vinhedo naturalmente vai entregar uma menor produção, porém vai entregar com uma qualidade muito maior esse fruto. E é esse fruto que vai fazer que esse Malbec seja de guarda, que esse Malbec tenha bastante polifenóis, que tenha uma boa acidez, considerando também os fatores da natureza envolvidos naquela safra, tá? Então, cada vinho nasce com uma proposta. Um vinhedo jovem hoje pode fazer um vinho aí regular, no mercado vendido em torno de 40, 50 reais. Porém, daqui a 3, a 4, a 5, a 10 anos, à medida que, se a planta não sofre agressão, não acontece na sua vida um fungo, não tem nenhum problema, se o comportamento da safra foi bacana, esse vinho, essa videira, daqui a um tempo, ela vai produzir melhor. Os compostos desses cachos serão mais altos, num nível mais elevado. Então, hoje um vinho de 50 dessa mesma planta, daqui a 3, 4 ou 5, ele pode custar 80 ou 100. Não estou falando de correção monetária, não estou falando nada disso. Tá? Estou falando de que a videira também passa por transformações, vai entregar um fruto melhor e por conta disso nós vamos ter vinhos melhores naturalmente. O que é muito legal nos vinhos de altitude da Serra Catarinense. Naturalmente, acontece um fator que se chama desavinho, que é um abortamento natural das flores da videira. E um outro fator também, que é no período de amadurecimento, as folhas caírem também. Tudo isso faz com que a planta receba mais luz. E aí o homem observando, o enólogo controlando essa equipe, muitas vezes ele seleciona esse cacho, ele está recebendo uma insolação ruim, mas eu tiro essa folha e esse cacho passa a ter uma insolação mais direta no período da manhã, porque à tarde não vai pegar tanto sol assim, porque o sol vai se pôr do outro lado, papapá. Então, assim, olha o cuidado com tudo isso, né? E esses detalhes, de novo, o somatório de cuidados, o somatório de detalhes vai produzir a excelência, vai fazer com que o vinho seja especial. E aí daí vem o vinho boutique, né? Que é um conceito que a gente tem, vinhos de altitude, vinhos de boutique. Nós não temos a intenção de aumentar significativamente uma produção, não é isso. É entregar o que a natureza nos oferece de melhor e observar e
conduzir respeitando os ciclos, os tempos, sem mascarar, sabe? Mas fazendo com que a gente tenha a tipicidade mesmo, com que a gente tenha um terroir na taça. Aí tem. E aí vamos começar a entrar nos brancos, ô Josi, que também são vinhos que traduzem bem essa característica de terroir da Abreu Garcia, né? E começar pelo Sauvignon Blanc, 2019. Primeira... Que é o queridinho, né? Esse tem história em função do que eu havia dito. A primeira cepa cultivada, né, foram algumas garrafas, e quando o Dr. Hernani provou, né, ele ficou encantado e falou, vamos aumentar. E aí aumenta-se a produção, né, Sauvignon Blanc muito fresco, sem exagero herbáceo, ele é muito balanceado, né, é um vinho que eu falo que é vinho para piscina, vinho para praia, vinho descontraído, vinho com uma saladinha e um queijinho de cabra, fica incrível, cai muito bem. É um vinho fresco, um vinho acessível no preço. Você está com valor aí? Em torno de 80. R$86. Na verdade, o preço dele é R$ 95,75. Então, esse é o outro rótulo que está em promoção por R$86. Vale muito a pena, porque é realmente um vinho daquele você viajar, pôr na taça, esquecer da vida. Fácil, descomplicado. Nossa. Vai longe. Degusta muito fácil. Então, uma boa opção. Vinho clássico, né? Como falei antes, todo mundo fala, o vinho de Santa Catarina, o branco é bom. Realmente, é ótimo. O tinto é bom? É maravilhoso. Então, todos os vinhos são bem interessantes para você conhecer realmente. E eu não sou fã de Sauvignon Blanc, e esse vinho é um dos que me encantaram. Né? Quando eu tomei na feira, que eu conheci lá o Leonardo, foi um vinho realmente que eu falei, nossa senhora, é fora do padrão. Assim, é fora do padrão, com um preço super acessível. Silnei, coloca de novo o telefone aí pro pessoal garantir esses vinhos, que essa promoção vai rapidinho, acaba assim que acabar os vinhos, já encerra a promoção. Então tem que correr realmente para garantir a sua garrafa. Agora, Josi, me fala uma coisa. Como que está sendo, você que está no mercado, conversando com o pessoal, dentro desse processo de renovação, porque a gente está vendo que, principalmente bares e restaurantes, estão mudando as cartas, estão buscando alternativas. Como que está sendo essa introdução do vinho, no caso, né, que você está representando o Abreu Garcia, mas não deixa de ser a representatividade do vinho brasileiro. Como que está sendo essa aceitação? O pessoal está mais aberto ao vinho brasileiro? Ou está naquela coisa assim, vou ver só porque é questão de preço, que está diferente? Como que está isso? Não. O primeiro fator é porque a qualidade do vinho brasileiro aumentou. Então, nós passamos a fazer bem algo quando a gente faz várias vezes. Então, a repetição produz a qualidade, né? Então, por exemplo, nós estamos com 10 safras comerciais. Fizemos outras antes, mas comerciais que a gente entendeu que dava para fazer faz 10 anos. Há vinícolas produzindo a 20, a 25, tal. Então, assim, melhorou muito. A maioria dos brasileiros, quem começou no mundo do vinho, na nossa geração aqui e tal, né? Eu acho que foi muito válido a garrafa azul, né? Porque a gente tem uma referência do que não é bom, né? Era uma época muito difícil e Collor de Mello, 86, 90, abertura de importação, e passamos a receber os vinhos de garrafa azul, que, olha, não sei se algumas pessoas não sabem, mas esses vinhos, eles vinham em galões plásticos, em navios, e por uma sacada de marketing e de muita inteligência, empreendedorismo, né? Um empresário, ele passou a envasar em garrafas azuis, para que essas garrafas fossem destacadas, se destacassem no meio das outras.
E aí a gente começou a comprar e era chiquérrimo. Chiquérrimo degustar um garrafa azul num casamento. Era um luxo. Nas Que lindo, formaturas. né? E depois Isso. e ele Os... era inesquecível, né? Porque você ficava lembrando a dor de cabeça, de tudo que você passou mal durante os 15 dias, Inesquecível. né? Exatamente. E assim também os labruscos, né? Os lambruscos, né? De Vitis labrusca e tal. Uhum. É assim que a gente começou. E essa referência do vinho docinho, do vinho muito alcoólico, do vinho desequilibrado, né, sem equacionar esses compostos, do vinho de má qualidade, do vinho feito com quase que com a parreira, as folhas, enfim, tem mercado. Hoje o consumidor não aceita mais isso. Quem começou com esse tipo de vinho aprendeu a degustar e hoje a gente degusta melhor, mas assim infinitamente melhor, né? Nós afinamos o nosso paladar em função de ter uma referência ruim. E a gente associava, assim, nessa mesma época, quando nós degustávamos o vinho brasileiro, ele não tinha, em sua maioria, ele não tinha qualidade. De novo, passamos a fazer muitas vezes e passamos a fazer melhor, né? O brasileiro está menos preconceituoso, o brasileiro está mais interessado, né? Está ávido por conhecimento, o brasileiro é curioso, a gente tem vinhos excelentes, excelentes no Brasil. E assim como a gente tem vinhos excelentes, porque Brasil e Inglaterra são mercados ávidos, são mercados totalmente abertos para receber. Nós temos cerca de 25 mil garrafas de 25 mil rótulos, perdão, rótulos no Brasil, né? O Reino Unido também recebe vinhos do mundo todo. Então, o brasileiro ele tinha muito mais preconceito com o vinho brasileiro, com o vinho nosso, por conta dessa referência de vinho ruim do que do vinho importado. Isso vem mudando por conta da informação, por conta dessa transformação e tanta gente envolvida nesse mundo. Pandemia. Nós tivemos um alto consumo, sobretudo na terceira e quarta semana, startou pandemia, fica em casa, tal, consumo alto, e aí as adegas se esvaziaram, né? E as pessoas correram para abastecer, então alto consumo. Deu uma equacionada agora, e o brasileiro, graças a Deus, olha, eu tenho visitado restaurantes, hoje eu estive em Rio Claro, num restaurante muito bacana do Diego, estive no Mero, e ele valoriza os vinhos brasileiros. Tem duas meninas, uma delas eu vi aqui da Decante-se fazendo um trabalho muito bacana, vinho brasileiro. Eu tenho recebido toda semana pessoas que me chamam, que entram em contato com a vinícola, e quando são da região sudeste são encaminhadas para mim, pessoas assim, eu valorizo, eu quero vinho brasileiro. E por que querem? Porque é bom, porque é acessível, porque é gastronômico, porque chega rápido, porque você não precisa, para quem comercializa, fazer um grande estoque, porque a gente faz essa gestão de estoque, né? A gente faz a gestão via vinícola, nós temos uma loja em Florianópolis e, ao fazer o faturamento, os vinhos saem da loja. Então, tem uma logística que funciona e funciona rápido. Você recebe os vinhos em 4, 5 dias, né? Então, eu estou bastante feliz, vejo com um olhar assim de crescimento, um olhar de oportunidade frente a um desafio que a princípio assustou, né? Mas as lojas estão trabalhando delivery, as lojas estão entregando, os restaurantes estão fazendo delivery e os clientes estão comprando também, e lendo e ouvindo, e Instagram ajuda muito, e o boca a boca, e o conta para o outro, e a leitura, e fomentadores de opinião como você, assim, e isso nos apoia e faz a gente acreditar que pode e que nós vamos superar e que vamos chegar lá, porque nós somos brasileiros, guerreiros, e é um país abençoado. E não nos entregamos fácil, né? Então Não, tem que levar sempre isso realmente né, nossa bandeira, acreditar no nosso produto, acreditar nos nossos produtores
e acreditar nas famílias que dependem, né? Eu acho muito bacana, assim, que assim, são famílias que trabalham nas vinícolas, são famílias que estão envolvidas, são histórias, quer dizer, então a gente não pode realmente ignorar isso, pelo contrário, a gente tem que valorizar e apoiar realmente da melhor forma possível. A Cabe luta realmente... sempre para produzir melhor, sabe? Olha o que eu comentei com você. Quantas famílias semana passada não dormiram? 2, Então, 3, 4, 5 noites. São Joaquim a Jada foi terrível, sabe? Lutando para salvar o vinhedo. E está lutando para salvar a planta, mas está lutando para salvar o pão também. Então, é grandioso, gente. É grandioso isso, sabe? E você exatamente. investir toda uma equipe, investir recursos humanos, recursos financeiros, durante um ano inteiro, e aí um acontecimento de uma noite, um dia, pode destruir tudo isso. Não é fácil, viu, Emerson? Não, Então, de assim, jeito nenhum. cabe a gente valorizar isso. E aí fica, às vezes, por que esse vinho custa 100? Gente, o trabalho de se produzir, nós temos baixa produtividade, nós não temos interesse. Se você tem algumas técnicas que faz com que você colha 3 quilos por planta. Não é isso. Quanto menos cachos no vinhedo, na parreira, a planta não vai dividir os seus nutrientes, né? A seiva do caule ali, ela não vai dividir entre aqueles cachos. Então, quanto menos cachos, mais qualidade a gente tem. Então, não importa produzir demais, não é isso que faz a qualidade. Menos, nesse caso, é mais. E naturalmente, em altitude a gente tem uma menor produção. Mas isso não significa que os custos envolvidos caem, ao contrário, né? Ah, com certeza, vai ficar muito mais alto, só que vai te dar um produto realmente de extrema qualidade, como esse próximo vinho que eu vou apresentar aqui, que é outro queridinho, que é o Chardonnay Ah, 2018. desse vinhedo que eu falava, que tá difícil salvar. Esse vinho é um espetáculo. Quando eu degustei pela primeira vez na Praia da Gamboa, onde eu estava prestando consultoria lá, e eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, isso é brasileiro! Né? Eu fiquei até constrangida, porque eu conheço 14 países de vitivinicultura, alguns eu fui diversas vezes, tal. E aí eu falei, gente, como pode ser tão bom? E a gente precisa divulgar isso. E foi aí que eu abracei essa causa, sabe? Porque o vinho é muito bom, gente. Esse vinho, ele tem 6 meses de batonagem. Então, assim, na boca dá a impressão que ele tem um pouco de barrica, mas não é isso. A batonagem é um processo onde você vai ter uma cocção longa. Então, é um processo de movimentar o vinho, movimentar bem as borras, as cascas, tem o tempo certo para tudo isso e tal, mas para dar esse caráter amanteigado, aveludado. Então é um vinho de corpo médio, mas é um vinho fresco, sem exagero de acidez, uma acidez na medida. É um vinho com aromas lácteos. Tem também, aparece o ácido tartárico, a maçã, e é um vinho redondo, é um clássico na cozinha, é um vinho, olha, numas cegas, ele bate alguns chablis, de Oh, verdade, de verdade. eu acredito, porque é um Ele vinho bate alguns realmente chablis. esplendoroso, muito, muito interessante. Uma rotulagem clássica, mas também de uma elegância tremenda. Então, Aliás, os vale destacar os rótulos, rótulos, que são muito, muito interessantes. esse é o sítio arqueológico, então uma leitura do sítio arqueológico que aparece. Uhum, Muito bom. Só passar o preço dele aqui, Josi. Então, uhum, o Chardonnay está R$ 119,50. Como a Josi falou, é um vinhaço, vinho vinhaço. vinhaço, que às cegas pode bater muito chablis. Então, não é pouca coisa, né? A gente está falando Não. realmente de um vinho que ele Não. está em outro patamar que vale muito destaque. E já vou engatar aqui, Josi,
com outro também que é um espetáculo. Vamos falar um pouco de espumante. Esse espumante rosé é daquele de suspirar, né? É um rosé de uma cor delicada, é com pouca extração de cor, né? Elaborado com 5 cepas tintas. Então, as cascas são retiradas com algumas horas, porque o pigmento de cor, né, a matéria corante está nas cascas, e retirando as cascas, você tem menos, então, extração de cor. Cabernet, Merlot, Pinot, Malbec e um pouquinho de Sangiovese. E você degusta, você não sabe identificar, não consegue, porque são 5 cepas e tal. É um Charmat longo, é o único vinho, o único gaseificado de Charmat que nós produzimos, né? Teremos, assim, logo mais, em pouco tempo, nós não vamos produzir Charmat, somente o tradicional, Champenoise, nada, absolutamente nada contra o Charmat, porque esse é um Charmat que dá trabalho, é um Charmat de 6 meses, porém, a gente está sempre buscando melhorias, e a gente encontrou uma alternativa para fazer também no vinho jovem, o método Champenoise. Então, por conta disso, a gente não vai mais fazer Charmat. Só para melhoria ainda mais de qualidade. Mas não vai alterar, assim, palato, sabe? Por quê? Porque esse vinho é muito bem feito. Perlages finas, abundantes, ele tem cremosidade, ele tem bom frescor em boca, muito gastronômico, um vinho para degustar com pratos, frutos do mar, com frios, até com carne, um carpaccio fica incrível. Então é um vinho muito, muito versátil. É um vinho para festas, é um vinho coringa e é um dos queridinhos, um dos carros-chefes da vinícola. Vale muito, muito, muito. E um vinho na casa, na excelência, de menos de R$ 90. Acho que 80. Ele está numa promoção, esse está numa promoção imperdível, vocês precisam, já garantem aí para o final de semana, vai reunir os amigos virtualmente, né, manda de presente para o seu amigo, fala, vou te fazer uma surpresa. Ah, que delícia, não? Você vai receber seu espumante, eu vou tomar daqui e vocês ficam conversando, falando sobre essa maravilha. Ele está de R$ 92,50 por R$ 83 reais. É um preço Ai, gente, muito bom. corre. É Muito muito bom. bom. É muito, muito, muito versátil. Não, esse aqui a patroa já falou que nem vai sair de casa, já vai ficar aqui, depois eu vou ter que transferir para o Sunei. Pelagens finas, numerosas e persistentes. Isso é qualidade de espumante. É muito bom. E o espumante é demais, é uma coisa assim, fora do comum. Olha, para as mulheres agora a dica. O espumante, ele é um vestido preto com colar de pérolas. Aquele vestido preto clássico. Tá? Homens. O vestido preto com colar de pérolas, a gente fica bem num noivado, num casamento, num evento corporativo, pode ser na tarde, pode ser de manhã, pode ser à noite. A gente está bem vestida, tá? Ele é um coringa. Esse é um espumante vestido preto com colar de pérolas. E as pérolas, né? As perles, né, do colar, as perlages, né, do francês pérolas, estão nesse vinho. Então é um vinho fácil, um vinho assim versátil demais, que vale muito ter em casa. Na geladeira sempre, porque daí é só abrir, está pronto, né? Porque leva um pouquinho de horas para gelar. Então é bom ter na geladeira. E vale destacar, né, o Josi, porque o inverno está começando a dar um adeus aqui na nossa região. Né? Então já está começando a esquentar, os dias já estão ficando mais longos, quer dizer, então já começa a ser uma atração interessante, né? O espumante, não que no inverno você não possa tomar espumante você só vai tomar no verão, não. O vinho, independente se ele é branco, rosé, espumante, o que quer que seja, ele é bom ser tomado em qualquer época, né? Mas como agora a gente já está tendo os dias mais quentes, quer dizer, é uma boa companhia.
é uma boa companhia para um churrasco. Você vai começar um churrasco com o pessoal, poxa, já põe ali uma carne mais leve, ele vai acompanhar muito bem, quer dizer, então é uma coisa bacana de se Uhum. ter realmente em casa, como a Josi falou, é um coringa, quer dizer, você tem ali, precisou em alguma situação, você já saca ele, pronto, tá na taça, vai deixar todo mundo feliz com certeza. E, gente, eu não vou dar Uhum. presente para ninguém não, hein? A crise tá brava, todo mundo pedindo presente, eu não vou dar presente para ninguém não, eu só dou dicas, né? Aí depois, ano que vem, a gente vai ter os eventos de novo, aí as coisas melhoram um pouco mais. Mas a princípio a gente não está dando presente para ninguém, né? Então, Mas o seu esquece. apoio é um grande presente. Ah, com Transmitir certeza. informação é um presente, sabe? Fomentar, apoiar o nosso trabalho. São pessoas assim, a gente está unido para vencer tudo Sim, isso. com Fácil não certeza. está para ninguém. Nós tivemos, de um jeito ou de outro, que nos reinventarmos, né? E a gente está se apoiando. Então, nós somos gratos. A gente agradece de verdade mesmo o seu trabalho, né? E é muito válido, Emerson, muito, Não, com muito. certeza. Eu queria só mostrar uma última imagem aqui, ô Josi, porque Uhum, semana passada que a gente conversou, e aí você até uhum, falou assim, por causa da chuva, é, a vinícola ficou um pouco isolada, e por causa da ponte, e eu fiquei falando, caramba, que ponte é essa? Aí eu fui ver a ponte. Gente, assim, sim, você vê que o lugar é mágico, você vê que o lugar é diferenciado, quando no caminho você encontra um trecho desse jeito, onde você passa e você tem o rio ali. Se é, bobear, você está dirigindo, se tiver peixe pulando ali, ele bate na sua cabeça, né? é, Porque está é. muito próximo. Mas é uma Emerson, experiência incrível, né? que ano difícil, que ano difícil. Pandemia, chuvas fortes, vendavais, geada, fora de época em função de ter brotado, né, as Uhum. barreiras acordarem e tal. Um ano muito, muito difícil. Mas o que você disse, os lugares abençoados, assim como na vida, para a gente alcançar algo, para a gente deixar um legado, para a gente produzir conhecimento, para a gente produzir qualidade, para a gente transformar, a gente tem que vencer os desafios. Na semana passada, faz 2 semaninhas, essa ponte foi totalmente coberta pela água da chuva. Então, para chegar na fazenda, para chegar lá nos vinhedos, o acesso, por não poder passar na ponte, ele aumentava em quase 50 quilômetros, né? O trecho de acesso. Então, não é fácil, mas é possível. É possível quando você dedica conhecimento, dedica amor, você investe. É um investimento que a gente acredita. E a gente está sempre acreditando, né, Emerson? Quando você sente que há um propósito nisso, você investe. Então, o doutor Hernani gosta e ele investe, né? E não é fácil mesmo manter equipe, fazer a manutenção e correr o risco de não poder fazer, porque nós não vamos produzir quantidade, nós vamos produzir se os nossos vinhedos entregarem uvas de qualidade, com boa sanidade, uvas de excelência, tá? Para a produção de vinhos de qualidade, senão nós não vamos produzir. Então, são pessoas e são atividades difíceis, de grande desafio, mas isso nos move. Porque o que é a vida sem propósitos? O que é a vida sem desafios? Ela é sem graça, ela perde o sentido. E a gente precisa agregar valor na vida dos que nos cercam, dos que estão conosco, trabalhando ativamente. Então, é isso, é gostoso depois de um desafio grande você vencer e você ter a taça da vitória, né? A taça na mão de que
Isso aqui é fruto de trabalho envolvido. É digno, é mérito. Esse é o nosso conceito. É fantástico, sensacional, e pode ter É certeza que gratificante. assim que tiver oportunidade, nós estaremos lá visitando, porque eu não conheço absolutamente nada de Serra Catarinense em termos de visitar, mas pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, eu acho sensacional. É realmente uma região Passando incrível que essa fase, desenvolveu muito bem, a gente vai, representa bem. Passando essa Então, fase, acho nós que vamos sim levar pessoas, a gente vai convidar, a gente vai produzir eventos, né, para essas pessoas que amam, que gostam, que nos apoiam. É só uma questão de tempo. A gente já faz isso, só que agora está em stand-by, né? Josi, queria agradecer imensamente. A gente já está chegando no final da nossa segunda hora de conversa e se deixasse a gente vai embora realmente, mas eu queria agradecer demais a sua presença. Foi muito gostoso conversar com você. Acho que você, Obrigada. como eu falei no início, você solta esse amor, né? Você tem essa dedicação que você tem ao mundo do vinho. É muito, muito gostoso de escutar você falando e é muito envolvente realmente. Faz a gente gostar cada vez mais do vinho, né? Por ter pessoas como você. E acho que essa sua Obrigada. representatividade dentro desse conceito da Abreu Garcia se encaixou perfeitamente. Né? É a harmonização do produto com o profissional. Então, assim, é uma coisa realmente Obrigada. única. Obrigado, viu? E parabéns pelo seu trabalho, Eu sensacional. quem agradeço e agradecimentos à excelência, parabéns pelo Sim. trabalho produzido, parabéns por nos pôr em contato, o vinho Uhum. une, né? Uhum. No vinho nada está parado, está tudo em movimento, né? E parabéns às pessoas que estão acordadas, que pausaram, né? Deixaram a cama quentinha ou estão na cama, tal, mas estão nos ouvindo. Muito obrigada mesmo. Eu estou à disposição, tá? Tanto a Vinícola Abreu Garcia está à disposição, pode nos chamar. No meu Instagram também é Josi Pierre Sommelier. Excelência à disposição. Emerson, nós estamos juntos, tá? Com Muito certeza. obrigada e muita saúde para todos vocês. Para todos nós. Até pô, na taça aqui para a gente fazer um Obrigada. Olha brinde quanta final, gente realmente. aqui. Então, gente, Obrigada, um prazer Walter, enorme estar com excelência. vocês. Dri do Rio. Um prazer enorme estar com vocês todos aqui. A gente volta semana que vem com mais um convidado especial, a Josi. Mais uma vez, gratidão mesmo pela sua presença. Muito obrigado, parabéns. Transmito o parabéns a todos da Vinícola pelos produtos maravilhosos que vocês fazem. Tá bom? Obrigada, Gente, querido. Até uma um próxima. brinde. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau.